Olá, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais um bate-papo Elas do Vale. Hoje eu recebo Dani Félix, a empreendedora afro. Todas bem-vindas a mais um bate-papo. Então, Dani, se apresente para nós. Quem é Daniela Félix? Então, a Daniela Félix é uma mulher negra, sonhadora, que gosta de trabalhar, que não tem medo de desafios, né? Eu gosto muito de estudar, de aprender coisas novas. Empreendo, então, com um estúdio, o estúdio Dani Félix, ali em Fazenda Vila Nova, que é também onde eu moro. E lá eu trabalho bastante com tranças e também estou me especializando em cuidados para cabelos crespos e cacheados. Além disso, então, eu concilio meus dias, minha rotina com o serviço público. Então, também trabalho na Câmara de Vereadores, lá do município, onde eu sou diretora administrativa. Quem mais eu sou, né? Sou catequista, né? Sou salmista na igreja. Eu sempre digo, onde precisar de mim, me chama, que eu tô sempre pronta. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar, não tenho vergonha, né? Às vezes fazer uma faxina. O que precisar, tô lá eu para ajudar. E o que eu não sei, às vezes eu busco aprender para tentar sempre ser útil, ajudar a melhorar de alguma forma a vida das pessoas. Então, seja muito bem-vinda ao Elas do Vale. Obrigada. Antes, né, de continuar o nosso bate-papo com a Dani, eu não posso deixar de citar a minha primeira patrocinadora do programa, tá? Que é Luana by Hair. Ela é especialista em mechas progressiva, botox capilar, tratamento de coloração e corte. É uma amiga de muitos anos, e então agora ela faz parte, né? Está patrocinando o programa. Ela também é especialista em alongamento e unhas de gel. É assim, ela que diz para mim, Márcia, tu tem que pintar e eu não era acostumada a pintar as unhas. Confesso que não, ruía a unha tudo. Ela diz, não, tu vai começar a fazer a esmaltação em gel comigo e tu vai gostar. Então confesso que sim, estou gostando. E então agora a partir de hoje ela faz parte do nosso programa Elas do Vale. E você que quer se tornar uma patrocinadora, entre em contato conosco também. Então, Dani, vamos lá? Continuando nosso bate-papo. Como tu te apresenta como mulher e profissional hoje? Eu acredito assim que eu sou meio que uma defensora de mulheres como eu, de mulheres negras, mulheres mais simples, que buscam a beleza. E para mim, o meu estúdio, o Espaço Dani Félix, é isso: é uma forma de ajudar as mulheres negras, crespas, cacheadas, a, a encontrarem a sua beleza. Seja com uma sobrancelha com rena, com tintura, seja com uma hidratação, cuidar dos seus cachos, né? Ajudar elas a se encontrarem com uma trança, com um entrelace. Então eu sempre digo para elas assim: hoje eu estou fazendo esses serviços, mas eu já estou buscando conhecimento para ano que vem ter mais coisa para atender vocês. Porque eu sempre acho que cada mulher tem um gosto, né? E o conceito de beleza ele é muito particular. Para uma pessoa pode ser ter um cabelão, para outra pode ser ter um cabelo curto, para outra pode ser raspar, né? Então, eu acho que o espaço ele tem que ter todas essas variedades e as possibilidades, então, de atender aquela mulher. Então, para mim é isso, assim, é buscar satisfazer, tornar a vida daquela mulher mais feliz, mais alegre. A gente vai lá, o cliente chega lá, a gente conversa enquanto a gente está fazendo a trança, né? Conversa sobre a vida, a gente conta um pouco da história uma da outra, dá dicas, né, profissionais. Já recebi muitas dicas valiosas que eu apliquei ali no meu espaço. Então é um momento de muita troca, assim, porque eu chamo o estúdio porque não é um salão de beleza onde vai ter várias mulheres ao mesmo tempo, vários serviços ao mesmo tempo. Então é aquele momento de a mulher chegar lá,
ela vai tomar um cafezinho, ela vai sentar, né? Vai descansar, porque às vezes a mulher vive numa correria, né? Nunca para. Então, aquele momento que a mulher tá ali no estúdio é o momento dela, de sentar, de receber aquele atendimento, aquele carinho, né? Conversar com calma e apreciar, né? Aquele momento, aquele cuidado, de receber aquele cuidado. E acredito assim que isso, eu como mulher, né, isso faz bem. Faz, Porque que nem eu comentei, eu não fazia minha unha, né? Eu sempre digo, quem me conhece sabe. Ai, Mari, se tu não vai fazer uma maquiagem, tu não vai. Gente, eu não sou assim, É, sabe? A minha identidade é essa. Mas eu digo assim, eu gosto de ter, sim, que nem tu disse, esse autocuidado que tu tem isso, com a mulher, que a mulher vá, que tire um momento só pra ela, isso, né? E eu acredito assim, ó, que nem tu faz as tranças, tu tá se especializando, né, em cabelo afro. Então, eu acredito que às vezes tem mulheres que chegam ali sem saber o que fazer no cabelo. é. Tem muito ainda a questão, como hoje a gente tá gravando, né? Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, até há pouco tempo eu fiz uma postagem. O que é o Dia da Consciência Negra? Por que tantos negros assim estão postando, né, se empoderando hoje, fazendo uma publicação falando sobre isso? Porque se não fosse toda a luta daquele povo, que apesar de tanto que sofreu, né, na escravidão, que a gente não consegue nem mensurar a dor e, né, as feridas, o trabalho, o sofrimento, né, que eles passaram, mas eles não desistiram, né? Eles cultivaram a cultura deles, quem eles eram, e apesar de todo o sofrimento continuaram, né? E depois veio a tão sonhada libertação, né? E se não fossem eles, hoje a gente não estaria aqui, não haveriam negros no Brasil, né? Então a gente deve muito isso aos nossos antepassados, aos nossos avós, bisavós, tataravós, porque foi muito recente. E eu percebo assim que a beleza negra também sofreu com essa questão da escravidão. Então, porque até nas palestras, assim, nos conteúdos que a gente pesquisa, a gente vê que devido àquele período da escravidão, tudo que era do negro, comida, bebida, música, roupas, o cabelo, foi inferiorizado, sabe? Ninguém queria parecer com um escravo, ninguém queria usar o que um escravo usava, ninguém queria andar. Minha avó sempre dizia que existiam os bailes dos pretos e os bailes dos brancos, né? Porque tinha muito aquele preconceito, não queriam nem se misturar, porque seriam, de certa forma, os brancos inferiores se ficassem com os negros, né? Que eram, então, recém-libertos, há pouco tempo eles eram escravos, então, tipo, não eram nada, digamos, para a sociedade. E nisso também a mulher sofreu muito, porque hoje ainda, 2025, eu atendo mulheres que às vezes têm feridas na cabeça, Ah, eu ia falar no sobre isso. físico, na pele, e outras feridas aqui dentro, sabe? Porque carrega aquele preconceito de risadas por causa do cabelo, né? De não ter um produto de beleza. Hoje a gente tem, Específico, né? se você vai na internet, numa farmácia, tem tudo, mas 10 anos atrás não tinha. E por que não tinha? Porque se a gente vai analisar quando que quando que as pessoas negras conseguiram começar a chegar numa faculdade, se formar ali 2000, 2010, né? E justamente dia 20 de novembro de 2011, então, os negros na faculdade em Porto Alegre, né, que a gente tem que valorizar, porque também é nosso, né? Olha só que legal. Eles foram lá e lutaram, batalharam, então agora a gente tem o Dia da Consciência Negra, né? E como isso é importante, as pessoas negras conseguirem avançar, conseguirem suas profissões, realizar seus sonhos, né? E para mim, eu acho que é isso, o Dia da Consciência Negra é isso, a gente ter consciência das pessoas que vieram antes de nós, a gente não ter vergonha, porque a gente não teve culpa, né? A gente não fomos nós que fomos lá, chicoteamos, né, escravizamos. Então a gente tem que olhar para o nosso passado, né, com honra, de repente, um orgulho do que eles passaram, né? Dor, a gente sente sim, né? Mas reconhecer aquela história passada que passou e honrar eles para que os nossos sucessores, as pessoas que venham depois da gente, tenham também um futuro melhor, melhor do que hoje a gente tem. Que hoje às vezes tem alguma dificuldade,
mas a gente já tá bem melhor do que 10, 15 anos atrás, né? É que, na verdade, o que que claro que a gente estuda muito, né? A história, a gente estuda na escola e tudo, só que, como eu também, eu sou casada com um negro e tento passar pro meu filho muitas coisas, né? Que nem a gente conversou antes ali. Então, o que que acontece? Alguém se achou no direito, porque tu não tinha a mesma cor da pele dele, Sim, se achou no direito de, porque tu tem outra cor, vou te escravizar, né? sim. E eu acredito que nem nós estava falando antes da questão do cabelo, a moda por muitos anos, se tu for analisar, bonito era o cabelo liso, É. né? Não Você era nem o puxou. cabelo crespo. Eu agora, assim, eu me lembrando, tu falando, me veio várias memórias de meninas, crianças, que tinham cabelo cacheado e não queriam ter o cabelo É, cacheado, queriam alisar, né? Quantas mulheres a gente conhece que alisavam o cabelo? é. E aí que vem a questão da referência, né? Por exemplo, bonecas. A gente ter bonecas negras. A gente olhar um filme da Disney e ter uma princesa negra, né? Isso também são coisas recentes, né? As Uhum. crianças hoje assistem um filme, olham lá, mãe, ela é igual eu, sabe? E isso eu, por exemplo, nunca tive. De olhar um filme e ter uma princesa negra, né? Olhar uma novela, ter uma protagonista negra, né? E hoje a gente tem isso. Uma Tem boneca filmes, tem negra, uma cantoras, Barbie, né? pilota de avião, cantoras, né? As mulheres estão, tanto as mulheres quanto os homens, né, estão conseguindo avançar, porque as condições, como eu disse, estão melhorando, né? E isso faz cada vez mais a gente se impulsionar. Porque se tu vê que tu tá numa escola e tem, você é negra, tem uma professora negra, nossa, eu posso ser professora igual ela. Você já se inspira, aquilo vai te dando um impulsionamento, você vê que é possível. E se a gente olha para o lado e não vê ninguém, a gente não se sente assim com direção, para onde que eu vou, o que que eu posso fazer, porque não tem nenhum negro naquele espaço. E não é isso uma questão de, tem gente que diz, é mimimi, porque todo mundo consegue. Não é, gente. Porque quando acabou a escravidão, os negros simplesmente receberam um pedaço de terra e agora vocês se virem. Eles não estavam no mesmo patamar do que os donos das fazendas. Eles ainda tiveram que voltar lá para a fazenda para trabalhar e ganhar um trocadinho, né? Então, essa evolução econômica, que é ainda uma barreira para a gente conseguir conquistar nossos sonhos. A gente estava numa apresentação na escola do ensino médio ontem, eu e um amigo meu, o Carlos, e a gente estava justamente falando sobre isso. Ele, menino, né, se formou em 2023, se não me engano. Eu, né, me formei em 2013, os dois na mesma escola, né? E a gente falando da diferença, né, questão de preconceitos, ele já passou por menos situações ou de certa forma nem percebeu tanto isso. Eu já tive mais. A gente comparou essa questão de períodos, né? 10 anos atrás tinha mais essa questão do preconceito, agora ele já não percebe tanto. Mas uma coisa a gente teve em comum, que foi a questão financeira. Eu me formei na faculdade, me formei no ensino médio em 2013, tinha uma nota maravilhosa. Eu fiz o Enem, tirei uma nota maravilhosa no Enem, ganhei uma bolsa na faculdade. Mas eu não pude usar aquela bolsa porque minha mãe, que sustentava a casa sozinha, não tinha condições, né, de sustentar sete crianças sozinha, mas eu pagar um abrigo de estudante, né, ou pagar uma mensalidade de um ônibus, não tinha condições. E a gente também não tinha carro. Então, acabou que eu perdi aquela bolsa. Não tive como, né, usar ela. E então depois, então, a gente começou a trabalhar para ajudar a mãe, né, nas contas de casa. E ali eu digo que é importante as pessoas que cercam a gente. É muito importante, porque às vezes a força que tu não tem, a tua amiga tem ali um pouquinho a mais e te dá, e daí vem outro, sabe? E como é importante a gente ter do nosso lado pessoas que torcem pela gente, que querem ver a gente bem. Porque influencia muito. Tem gente que diz que não importa onde tu esteja, o que tu é e deu. Não.
uma laranja podre apodrece a carroça toda, né? É um ditado antigo, mas que é muito pontual. E então foi ali que me incentivaram e disseram: não, quem sabe tu faz isso aqui? Olha, essa faculdade custa tanto. E foram me direcionando, me apontando possibilidades. Coisas que hoje você pega um celular, você digita faculdade e tal. E 10 anos atrás não tinha isso. A gente mal tinha celular. O celular era só chamada e SMS, né? E agora tem tudo na ponta do nosso, não, da nossa mão, né? E antes não era. Então foi bem difícil. Aí eu sempre digo que eu queria fazer direito. Me inscrevi na faculdade, comecei a fazer o curso de direito. Por quê? Porque eu assisti a novela e tinha a juíza Raquel. Uhum. Eu me lembro, E eu ela era olhava empregada e se e se tornou tornou juíza, né? juíza. Nossa, aquilo ali pra mim foi. É isso aí. Olha só, ela era simples que nem eu. Ela fez faculdade, olha, ela era juíza, toda elegante, bonita. O cabelo dela todo mundo queria arrumar igual, a roupa dela todo mundo queria usar Eu me igual. lembro dessa novela. E eu pensei, é isso que eu quero. Porque aquilo foi aquela questão da representatividade. Foi onde que eu enxerguei uma pessoa negra e me vi naquela situação. De repente, pode ser eu também, né? Vou querer ser igual ela. E aí, então, comecei na faculdade. E daí teve uma disciplina em que a gente teve que fazer um júri. Que eu, na minha cabeça, eu pensava assim, eu vou ser a justiceira, né? Vou acabar com as injustiças do mundo. Eu vou fazer direito, eu vou acabar com as injustiças do mundo. E aí, só que quando eu comecei naquela atividade do júri, eu vi meus colegas, era como se fosse um teatro, literalmente. Porque eles buscavam argumento, eles trouxeram sangue, eles trouxeram, sabe? Tudo que era possível para convencer o juiz da tese deles, da teoria deles, da defesa. E ali eu vi que, por vezes, a justiça não vai ser o que a gente pensa que é a justiça. Tão correto, né? Isso. Então, vai vencer, às vezes, quem tem o melhor argumento, quem convence melhor. E eu pensei, meu Deus, não é isso que eu quero. E aquilo, tipo, meio que não me representou de certo. Os princípios, assim, para mim, não era correto. Eu não ia me sentir bem fazendo aquilo. E eu também pensei, já pensou se um dia eu tenho que defender uma pessoa inocente e eu não consigo? Tudo isso passa na cabeça, né? E aí eu pensei, não, não é isso que eu quero. Tranquei a faculdade. E agora? Fazer o quê? Aí eu tava na fábrica de calçado, tudo bem, vale pagamento, podia comprar meus calçados que eu queria, que é. A gente ama o dia da feira. É muito bom. Tá Quando a sempre gente- na moda. Posso comprar o que eu quero. Isso aí, tá sempre na moda. E ali, mas eu sempre, toda a vida, eu gostava muito de fazer curso. Meu Deus. Tem um curso. Ali é um curso de auxiliar administrativo. Ah, mas você não fez um de secretariado? Tô nem aí, vou fazer também. Eu sempre gosto. Sempre. Ainda mais se tá ali pertinho de casa, ou de repente tem um desconto. Faço. Não perco oportunidade. Eu adoro fazer curso. Tem um monte de diploma lá em casa que eu adoro fazer curso. E eu tinha um professor que ele sempre dizia: a oportunidade é um cavalo encilhado. Se tu não estudar, se tu não tiver conhecimento, tu não vai saber montar o cavalo quando ele passar. E um belo dia, então, né, eu trabalhando lá na fábrica, e eu sempre esperava que, assim, olha, eu tô fazendo cursos, estou me qualificando, daqui a pouco a empresa vai me promover. Eu pensava assim, né, estão me vendo, será que estão me vendo aqui, ó, eu cheia de certificado, né, não faltava, tudo certinho, né, correto ali na firma. E um belo dia um colega me chamou. O prefeito quer falar contigo. Eu disse, o prefeito, meu Deus, o que que eu fiz? O prefeito quer falar comigo. E aí, então, ele me chamou e disse que tinha uma oportunidade de emprego, né? E eu, como assim, né? Sair uma fábrica de calçado para trabalhar na prefeitura, né? Será que eu vou conseguir? Aquela insegurança, né? E ao mesmo tempo pensando, trocar 6 anos de firma, né? Para ir para um emprego novo que eu nem sabia se ia dar certo. E aí ele disse para mim uma frase que eu nunca vou me esquecer. Que ele disse assim:
eu não quero te obrigar a sair do teu emprego, nem nada, né? Te dar uns dias para te pensar. Mas eu vou te dizer assim, se depois desse prazo tu vier aqui e disser para mim, ó, não quero, pode ter certeza que vai passar mais 6 anos, eu vou perguntar para ti onde tu tá, tu vai estar no mesmo lugar. Aquilo ficou na minha cabeça. Até hoje eu lembro todas as palavrinhas que ele me disse na frase, sabe? E pra mim, assim, aquilo, eu pensei assim, meu Deus, né? E como tinha sentido mesmo aquilo que ele me disse. Porque ele via o potencial em mim, ele me chamou porque o meu colega me indicou, disse assim, ó, não, ela é estudiosa, ela sempre gostava de estudar. A gente disputava quem tirava a maior nota na sala. Então, e o prefeito disse, não, a gente te chamou por causa disso, porque ele te conhecia na sala, sabia que tu gostava muito de estudar e tal. Então a gente te chamou. E ele via em mim um potencial que eu desacreditava, de certa forma, porque eu estava esperando aquela oportunidade, né, lá onde eu já estava me dedicando há 6 anos. E foi então que eu peguei, E saiu e foi. pedi minha rescisão e embarquei no setor público. E não te arrependeu. E não me arrependi. E ali eu conheci pessoas novas, conheci novas tarefas, né? E sempre assim, eu me desafiando e aprendendo e buscando mais conhecimento e ajuda também com as pessoas que sabiam, né? Me ajudavam, davam dicas. E depois disso, então, passei para a Câmara de Vereadores, comecei lá como assessora legislativa e hoje, então, eu estou como diretora, né, da Câmara de Vereadores. E tu não acreditava no teu potencial. É, a gente Olha não, onde tu não chegou, sabia né? não sabia que ia conseguir, digamos. Mas E assim, a gente às vezes não vê, né? E o bom, que eu sempre digo que Deus coloca perto da gente, pessoas que dizem assim, não, tu consegue, te olha no espelho, te vê, e é, quando tu tá lá e tu vai evoluindo, vai crescendo, tu vê assim, não, realmente aquela pessoa tinha razão. é. Como começou a tua história com as tranças? Acredito que Assim, desde criança, né? Não sei como é que. Mas como tu começou nesse mundo de tranças e fazer tranças para outras pessoas? O que as tranças representam para ti hoje? uhum. Na internet, se a gente vai pesquisar tranças, tem uma foto que eu acho muito bonita. E ela meio que representa a minha trajetória, assim, com as tranças. Que é uma pessoa que eu diria que, de repente, seria a avó, a mãe e a filha. Uma trançando a cabeça da outra. E é assim, pelo menos na minha casa, foi assim que eu aprendi. A mãe fazia nas minhas irmãs, as minhas irmãs faziam em mim, e eu aprendi então, e hoje também estou usando isso como uma profissão. Porque de primeiro era basicamente um estilo, digamos, um estilo de vida. A gente chegava no final de semana, desmanchava as tranças, né? Arrumava o cabelo, fazia novas tranças, que era a preparação, então, pra gente estar pronta pra semana toda, né? Pra ir pra escola com aquele look, né? E depois, então, que a gente foi crescendo, foram vindo novos tipos de trança, novos estilos de usar a trança. E daí, então, eu fazia na minha mãe, fazia nas minhas irmãs, nas minhas tias. Daí elas estavam em algum lugar, alguém perguntava: Ah, Quem quem fez? fez? Ah, fulana. Ah, mas será que ela faz em mim? Ah, vamos lá. Daí a pessoa comprava o material, chegava lá em casa, eu fazia a trança, às vezes fazia até de graça. Porque para nós era normal, sabe? A gente não via aquilo como um trabalho. Não dava trabalho, digamos, fazer. Então a gente fazia, aí aos poucos começou a aumentar. Daqui a pouco aquela pessoa que fez, outra pessoa já viu ela e já pediu quem fez, e aquilo foi aumentando de um jeito. E eu pensei assim, ah, e agora? Aí essa pessoa, ai, mas eu não sei comprar. Aí eu já tive que aprender onde que compra, qual o material, quais as cores, né? Quanto tempo que demorava para calcular assim a hora que a pessoa ia chegar e que hora que ela pegaria o ônibus da volta, né? E foi indo uma proporção que agora é um negócio, né? E também Agora
cada trança tem uma história, né? Cada Eu trança. também dei uma olhada ali nas tuas redes sociais, tem umas bem legais, assim. E tem, tipo, eu quero esse tipo de trança aqui. Tem vários, não é um tipo de trança só, né? Não, Tem são vários. vários modelos. E eu até falo assim a questão histórica, né? A trança teve 3 momentos. Eu separo em 3 momentos, pode ser que haja mais, mas na minha perspectiva, teve um momento originário, que foi lá 3.500 anos antes de Cristo, que surgiram na África, na Namíbia, as tranças. Então lá o povo usava as tranças para definir cada pessoa na sociedade. Por exemplo, a rainha do Egito, a Cleópatra, ela usava tranças. Se tu vê, né, nas pesquisas, as tranças dela tinham ouro, fios de ouro, anéis de ouro. Aquilo para quê? A pessoa que chegava lá já via, ela é a rainha, ela é a poderosa, porque quem ia ter trança de ouro, né? Então, a soberania dela era demonstrada através dos acessórios de ouro na trança. Tinha trança para dizer quantos anos a criança tinha. Por exemplo, as miçanguinhas que vai na trança, se a criança tem 5 anos, seriam 5 miçanguinhas na trança. Que legal. Aquelas conchinhas que usa nas tranças, quem usa aquilo ali usava com o sentido de buscar a proteção das divindades. Então, por exemplo, se ia num templo, né, alguma questão religiosa, fazia a trança, colocava aquelas conchinhas. E hoje, vamos a antes de hoje, então, o período que a gente falou antes, a questão da escravidão, que foi quando o povo estava lá na África usando suas tranças, vivendo sua cultura, né, como uma identidade. Chegou o período da colonização, foram lá, sequestraram parte do povo e com eles então vieram para o Brasil a cultura, a religião, as músicas, as comidas, as roupas e as tranças, né? Só que, como a gente disse antes, naquele período tudo perdeu aquele valor lindo que tinha lá na África, né? Tudo aquilo que simbolizava para eles, aqui não tinha mais valor nenhum, que ninguém mais dava aquele valor, né? Então, como a escravidão era muito sofrida, as tranças também serviram como um instrumento de libertação. Alguns, para se libertar da escravidão, tiravam a própria vida. Uma mãe, às vezes, que ia ter um filho, que ela sabia que aquela criança ia ser vendida, né, para outra fazenda, para outro lugar, ela matava o próprio bebê, imagina, né? Se matavam. Outros poucos, muito poucos, que conseguiram trabalhar, juntar dinheiro, pagaram pela carta de alforria, né? E então, a maioria que conseguiu se libertar foi através das tranças. Por quê? Como eles não podiam falar verbalmente, o que eles usaram? O que eles sabiam. Eles sabiam fazer a trança, então eles desenhavam no desenho da trança a rota para chegar até os quilombos. Então, o quilombo era como um lugar onde eles podiam viver como eles viviam lá na África, cultivando a cultura, a religião, né, os cantos, o modo de vida que eles tinham lá, para ficarem livres. Então, para eles chegarem lá, eram desenhados nas tranças, aquelas rotas, e ainda para eles plantarem, quando chegassem lá, tivessem o que comer, eles colocavam dentro da trança a semente. Eu vi Então um post ninguém sobre ia isso também. imaginar que ali dentro tinha semente, e também tem outros estudiosos que dizem que até pedras preciosas, ouro, colocavam também para ter um meio de se sustentar, né? Então, as tranças serviram também como rota de libertação na época da escravidão. E isso é tão verdade que a Colômbia, ela era um grande quilombo. Agora eu só não vou saber dizer o nome, que tinha uma pessoa que era como se fosse o Zumbi dos Palmares aqui para nós, tinha lá, e eles usavam então as tranças para fazer os mapas, e eles conseguiram libertar tantas pessoas que os senhores das fazendas conseguiram matar ele para acabar com isso. Que eles estavam conseguindo libertar gente demais. Então, isso eu achei muito interessante, assim. Bem interessante. E isso também é bom, a questão da tecnologia hoje, né?
fica muito mais fácil da gente acessar essas informações, tem pessoas contando, né? Historiadores cada vez mais buscando, não tem mais tanto preconceito com esse assunto, Sim. sabe? E é bem interessante. E hoje, que nem tu falou, a questão dos modelos, hoje a trança não é mais uma coisa somente usada por pessoas negras. Sim, a gente tem aquele respeito, a gente tem que conhecer que originou lá. Mas hoje ela é uma coisa universal. Eu digo universal. Para homem, para mulher, loira, morena, né? Se tu gosta de trança, eu acredito que tu pode usar. Não tem essa coisa. Porque tem gente que diz assim, usar trança, uma pessoa branca usar trança tem uma palavra. Apropriação cultural. Eu sou contrária a esse pensamento. Porque eu acredito que você usar uma roupa, um tênis, uma trança, você tá usando porque tu gostou. Tu vai se sentir bonito, né? Exatamente. Tu vai se sentir confortável, tu vai te empoderar com aquilo. Então, se tu tá fazendo aquilo porque tu gosta, não tem por que tu não poder usar, né? Porque eu vou te confessar, eu tenho muita vontade de fazer. É. Quando eu era mais jovem, até tava conversando essa semana com as gurias lá na loja, nós tava rindo. Daí nós tava falando, oh, a idade tá passando, né? A minha mãe fazia trança embutida. E a minha mãe faz trança assim, que até eu tive um casamento no começo do ano pra ir. Eu disse, o que eu vou fazer no meu cabelo? Minha mãe, não, vem aqui, vamos fazer uma trança embutida em ti. Tá. Porque calor, né? Daí o que tu pensa? Eu preciso de um penteado que não vai... Isso. E eu tava conversando com as gurias essa semana lá na loja, daí a gente conversando e eu disse, tu falou ali das miçanga, não sei se tu vai lembrar que tinha uns tererê, umas bolinhas coloridas que a gente enchia no cabelo. Eu lembro que a mãe, eu sentada assim pra janela, e o meu cabelo sempre foi muito grosso, né? Muito grosso, então qualquer aniversário de coleguinha que tinha, eu sempre dizia, eu ia de jardineira jeans. E a mãe fazia trança no meu cabelo e enchia de tererê. Isso. Tá e, bonito. e hoje eu disse, hoje tá na moda os tic-tac, né? Às vezes as meninas jogando vôlei, elas enchem de tic-tac. Eu disse, na minha, eu tenho essa lembrança da mãe fazendo trança em mim e enchendo de tererê colorido. E eu me achava, né, o máximo com aquilo ali. E, claro, né, com o tempo foi mudando tudo. Mas eu tenho, sim, muita vontade de fazer. Não sei, até ia te perguntar se, claro, deve ser o tratamento diferente, né? Um cabelo afro para um cabelo crespo para um cabelo liso. Talvez a minha não duraria tanto. Isso. Até, às vezes, a gente esbarra nisso, a questão de ser profissional. E a gente tem muitas questões das influencers, né? Que eu sempre digo para cliente, a gente tem que analisar se o teu cabelo é igual daquela pessoa da foto que tá usando aquela trança. Porque senão não vai ter como a gente fazer e ficar parecido, né? Por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo crespo, o cabelo afro, normalmente é mais curto, né? E o cabelo crespo, por já ser onduladinho, assim, ter as molinhas, eu digo molinhas porque é bem pequenininho, assim, tipo aquelas molinhas que vem na caneta, o cabelo crespo é assim, e tem uns que são bem mais menores ainda a molinha. Então, ele já adere melhor à trança. Então, se eu vou fazer uma trança mais de outra cor, digamos, meu cabelo é preto e eu quero fazer uma trança branca, eu consigo camuflar muito melhor o cabelo crespo do que o liso. Porque o crespo, a molinha já vai fazer a volta e vai entrar dentro da trança. E o liso, por ser mais reto, ele vai teimar comigo, ele não vai querer ir para lá, né? Então, e também a questão da durabilidade. O crespo segura, porque ele já tem a molinha, já tem a curva, e o liso escorrega, porque a tendência dele é abrir, é ficar reto. Então, a gente consegue sim fazer trança, mas tem uma trança para cada tipo de cabelo e não uma trança para todo tipo de cabelo. Não adianta eu chegar lá com uma referência, né? Isso. Que nem tu falou e dizer assim, Dani, eu quero assim, mas teu cabelo assim não dá. Então, eu futuramente tenho projetos. Quem sabe eu chego aqui de cabelos renovados. Isso. Então, vamos falar um pouquinho de um projeto que a Dani tem, que é o Somos.
Isso. né? Vai ser o primeiro agora, dia 22, Isso. dia 22 de novembro. Fala um pouquinho pra gente, Dani, como surgiu e por que surgiu esse projeto do Somos. O Somos surgiu de uma inquietação, assim, porque há tempos eu já observava essa questão, assim, feminina. Se você vai reparar, eu acredito que aqui em Paverama também é assim, é uma métrica geral. As mulheres estão tomando conta do comércio. Se não é 90, tá ali, 89% é mulher empreendedora. Só que ao mesmo tempo, a gente tá tão na correria, a gente tá tão focado em querer fazer o nosso negócio dar certo, que a gente não para mais em casa, a gente não dá mais tanta atenção pra família, a gente não cuida mais da gente. A gente tá muito ali focado em trabalhar, 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 de domingo a domingo. E às vezes eu conversando com uma cliente ali durante o atendimento, como eu te disse, eu recebo tantas dicas que se eu fizesse um curso, de repente eu não ia aprender aquilo. Ou eu também. Quando eu sou cliente em algum lugar, a gente troca dicas, eu e as gurias, sabe? E eu pensei, nossa, mas olha quanta coisa legal que a gente já aprendeu aqui, trocou de informação uma com a outra. Só entre duas pessoas. Aí tu imagina juntar 3, 4, 5. Cada mulher é uma coisa, né? Cada mulher é um negócio. Então a gente pode somar. E daí vem a questão do somos. O que eu sou, o que tu é, a gente pode somar, né? E o somos é isso. Eu até pesquisei, a palavra é um palíndromo. Se tu lê de trás para frente, ela não muda. E a gente é assim, a nossa essência é o que tu é, né? Então eu acredito que cada mulher tem algo para contribuir com a outra, né? Porque o teu negócio é de beleza, o meu é de roupas, o outro pode ser de comércio de mercado, né? Então, mas cada um pode contribuir, dar uma ideia, aprendermos juntas, né? E é essa a ideia do Somos, é as mulheres se unirem para aprender coisas novas, para fazer o que a gente está fazendo aqui, conhecer uma outra, porque eu acredito que tem muito mais valor tu comprar numa loja que tu conhece a história da dona, do que simplesmente tu olhar ali, será que eu entro naquela loja, sabe? E um dia uma pessoa me disse assim que tem diferença o poder de tu indicar e tu recomendar. Tu indica que tu já ouviu falar, tu recomenda o que tu já provou, que tu aprova. Então, é isso, sabe? Tu tá ali dentro, tu conhecer as mulheres, saber onde tu pode, de repente, recomendar uma profissional, né? Ter aquela rede feminina. E é muito bom porque que nem a gente sempre vem falando aqui nos programas, uma vai agregar a outra, né? Que nem a Isso. gente falou ali, se conhecer, daqui a pouco uma passou, eu tenho meu negócio de roupa, eu tenho meu negócio de cabelo. Mas eu tive esse desafio que talvez aquela que tá lá que faz cabelo também vai ter ou está Sim, tendo, passando por aqui. né? É muito assim, eu acho muito. A gente sempre fala que a Daiane, a gente conversa bastante, ela sempre diz como ainda existe mulheres contra mulheres. Contra mulheres, é. E eu acho que essa força que a gente tem, tanto do programa, tanto do teu projeto, do projeto da Daia, de vários projetos que tem de mulheres, gente, vamos se unir, ajudando, sabe? Que nem hoje, quando na história do nosso município a gente achou que ia ter uma prefeita. Como ela mesma disse aqui aquele dia, nem ela acreditou, né? Isso. Então, tipo assim, acredito sim que as mulheres vão. Eu sempre digo, as mulheres vão dominar o mundo. Já e estão dominando. Aí, vamos pra cima, né? Já estão. Vocês que não perceberam. Deixa quieta, deixa quieta. Conta pra gente, assim, na tua visão, né? Tu hoje é empreendedora, tu está também no poder público, né? Como tu comentaste antes. O teu desafio como mulher nesses dois mundos e também por ser negra.
tu acha que tem mais desafios? Como é que tu colocaria, talvez, assim, pra gente, esses desafios? Claro que a gente sabe que hoje em dia, né? Eu acredito assim, ó, o preconceito, ele ainda existe, Sim. né? Que nem a gente falou da Michelle, a prefeita, a Michelle disse, eu tô num mundo onde é só homens, né? As, aos poucos as mulheres estão chegando no poder público, mas ainda é um ambiente tomado por homens. Então, no teu caso, teria dois, né? Uhum. Por ser, tu ser negra mesmo, já que a gente falou de racismo, a gente falou do Dia da Consciência Negra, que nem a Daniela disse, é dia 20, a gente está gravando o programa dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Tu enfrentou muitos desafios por essas duas questões? Sim. No estúdio, né, como eu disse ali, quem procura já é uma pessoa que respeita, que já tem um pensamento, né, mais diferenciado, né, com essa questão. Mas no setor público, sim, apesar do período que a gente está vivendo, né, que já avançou muito, mas ainda a gente percebe. Eu percebo, assim, uma necessidade, por exemplo, de eu ter que estar bem vestida. Às vezes as gurias dizem, ai, ela tá sempre bem arrumada. Porque se eu não tiver, a pessoa vai chegar lá e não vai nem olhar para mim. Não vai nem se dirigir a mim para ser atendido. Não sei. Aí eu penso, não sei se de repente se associa, ou de repente eu acredito que tem bastante a ver com aquela questão daquele, eu acho que é promotor de justiça lá de Lajeado, que ele foi entregar uma intimação e disseram para ele que, não, cara, tu é negro com essa roupa assim? Como tu é promotor de justiça? Como tu é oficial de justiça? Então parece assim que a gente, por ser negro, a gente tem que estar sempre apresentável ou, digamos, parecendo que a gente é alguma coisa. Porque se tu não estiver bem vestido, se tu não estiver posturado, se tu não estiver falando certo, e sabe? E eu percebi isso quando eu entrei lá na Câmara, eu recebi alguns comentários do tipo: tu tem estudo pra estar aqui? Coisa que eu acho que, pelo menos as gurias que trabalharam lá, eu acho que nunca me comentaram que já ouviram isso, sabe? De tu ter a tua qualificação, tua capacidade, tua competência medida ou posta à prova por causa da tua cor, sabe? De repente, porque eu não mostrava, eu nunca divulguei uma foto, estou fazendo tal curso, tenho 30 certificados, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, eu só fazia, né, fazia meu curso, botava o diploma na gaveta e ia fazendo o que eu aprendi. E como eu disse, as oportunidades vieram e eu estava preparada. Eu tinha o conhecimento, né, de tanto curso que eu fiz na minha vida. E ainda continuo fazendo. Então, quando a gente ouve isso, sabe? Ou já me aconteceu também de um dia eu estar. Porque eu sou muito assim, se eu tô com tempo livre, eu já acho ali, tem que passar um paninho ali na mesa, eu passo. Eu faço coisas às vezes que nem é da minha função. Mas se precisa fazer, eu vou lá e faço. Aí um belo dia, tava eu lá no jardim, arrancando o cisco que tava nascendo no meio das plantas, porque tava muito bonito aquele jardim e os incinhos vindo, né? E eu lá arrancando os insos. Tá. E aí nisso chegou o pessoal, acho que eram representantes comerciais, algo assim, né? Passaram reto, entraram lá dentro. E daí eu vi que eles falaram com a minha colega, que queriam falar com a responsável, que eles queriam vender alguns produtos lá para a Câmara. E aí eu disse, ela me chamou, ô Dani, é contigo que eles querem falar. Só que como que eles iam falar comigo, sendo que eles passaram por mim e me ignoraram? Como que eles iam me vender? E como que eu ia comprar? Sabe? Ali foi uma situação também, sabe? Que eu notei. Poxa, aí tu vai dizer, ai, não, mas
De repente, eles acharam que tu era outra coisa, ou não é questão de racismo. Mas se eu fosse uma faxineira, se eu fosse a jardineira, se eu fosse um gari, custa ali dar um bom dia, uma boa tarde, oi, né? Exato. Ah, tá, eu gosto muito de brincar assim, às vezes com a pessoa, ah, e aí, como é que tá? Tá bonita as flores? Qualquer coisa, né? Interagir com a pessoa. E aí, aquele dia eu pensei assim, nossa, uma sensação de invisibilidade, sabe? Por eu estar ali arrancando uma planta. Eu não sou funcionária da Câmara de Vereadores, sabe? Independente de quem, mesmo que não fosse tu que É, tivesse ali, isso, né? sabe? Aí é que Essa tá a questão. questão da empatia, né? É. Então, E outros episódios também me aconteceram. Por exemplo, que eu cheguei num banco, aí foi algo semelhante com a história que a gente estava conversando antes. Que eu cheguei num banco, que é o banco onde eu tenho minha conta, movimento dinheiro, só que como a questão das tranças é muito online, os pedidos de material, a cliente pagando, é muito no celular, né, o aplicativo. Então é muito difícil eu ir no banco. E naquele dia eu tinha um valor que eu precisava depositar na conta, né? Para mim justamente dar o giro digital. E eu cheguei no banco, eu larguei o celular, a chave naquela caixinha, né, que passa ali. E na minha sacolinha, minha pochetezinha transparente, só tinha uma receita de médico para me buscar o remédio no posto. 6 vezes eu tentei entrar naquela roleta. Pi, pi, pi. Sabe? Aquilo já tava me dando um sufoco, assim, tive um engasgo, assim, sabe? Uma angústia. Veio, eu não sei se era gerente, ou eu sei que era alguém responsável ali, veio, chegou assim, com muita cautela. Parecia que tava com medo. Eu até disse, se tinha roupa, se existe roupa de bandido, eu acho que eu tava vestido com a roupa de bandido. Porque pelo jeito que ele chegou perto de mim, ou era uma mulher bomba, ou não sei o que eu era naquela porta. Aí ele chegou devagarinho. O que você tem na bolsa? Aí eu disse, não tenho nada. Aí abri a bolsa. Ah, tá. Pode entrar. Aí então eu entrei e ele ficou o tempo todo do meu lado. As operações que eu tava fazendo. Ah, tu veio depositar? Eu disse, sim, eu vou ali na moça para depositar no caixa, porque na minha cabeça eu ali no caixa, naquele atendimento, né, no balcão, a moça já bota o dinheiro e já entra na conta na hora. E aí ele disse, não, não precisa, pode passar aqui direto no caixa, que eu te ensino. Daí ele fez ali comigo e tal. Depois me acompanhou até a porta e eu saí do banco. Mas eu não pisquei. Porque eu me senti tão constrangida que se eu piscasse eu ia chorar. Sabe? Aquela sensação assim, meu Deus, foi terrível. E isso, tipo, não faz 10 anos. Faz no máximo uns 15 dias, meu Deus, tá? sabe? E é detalhes, assim, é coisas que às vezes a pessoa pode dizer, não, mas isso não é racismo. Mas então o que que é? Tipo, né? Não sei. Por que que aconteceu comigo? Será que tá acontecendo com mais pessoas? De repente eles teriam que observar isso, se tá certo esse jeito deles lidarem com as pessoas. Porque por mais que, quando vê, não, não é preconceito, isso não é racismo. Mas então vamos ver o que que é isso pra gente resolver, para que mais pessoas não venham se sentir desse jeito, né? Porque pode ser que eu lidei de boa, mas pode ser que outra pessoa vai ter uma depressão, uma ansiedade, né, um Ou, trauma é, por ou, causa dessa ou situação. a pessoa não está tão bem naquele dia que pode Isso, acabar até agredindo, né? isso. Porque eu acredito assim que é que nem eu sempre digo, tu nunca sabe o que o outro está passando, É, né? Então, vamos devagar, calma. é. Dani, hoje então, Dia da Consciência Negra, qual mensagem que tu pode deixar para as mulheres que estão nos assistindo, independente, né? Claro que Dia da Consciência Negra, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres negras que nos assistem, sim, mas em geral para todas as mulheres. Eu acredito assim, eu vejo que a mulher em si ela já tem uma força, né? Que nem tu disse, eu tenho que me manter uma postura a mais. Um, por eu ser mulher, e segundo, por eu ser negra, sim. Uhum. A gente
sabe que isso não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não existe, porque existe sim. Então eu queria que tu deixasse. Eu vejo que a mulher negra em si tem uma força muito maior, né? Eu não sei se é minha visão. Eu acho que a mulher sim tem essa força que a gente, que nem a gente diz, a gente vai dominar o mundo. Mas eu tenho a minha sogra, eu vejo nela que ela tem uma força, assim, uma vontade, uma coisa. Não que a minha mãe não tenha, a minha mãe tem também. Mas é diferente. Eu não sei explicar, mas é diferente. Eu acho que é essa coisa que tu disse, essa dos antepassados que vem sempre a mulher lutando, né? E por ser negra tem que lutar mais, eu acredito que sim, tem uma força maior. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem especial para quem está nos assistindo e que também, se tu quiser fazer o convite para quem quiser participar do Somos, fique à vontade. Ai, vou convidar sim. Então, você mulher que gosta de agregar, que gosta de aprender coisas novas, que gosta de conhecer pessoas diferentes, né? Quer contribuir com o projeto, né? Que venha fazer parte. Não tem custo nenhum. Então, basta entrar lá no Instagram, somos.empreendedorismo. E daí lá você vai ver o conteúdo, vai ter a explicação do que é o projeto, quem criou, né? Tem algumas postagens, tem o link do WhatsApp também para tirar dúvidas. Agora, nesse sábado, então, a gente vai ter o primeiro encontro. Só que eu não vou fazer convite para participar, porque já está fechado, então, o evento, né? Mas vamos ter próximos eventos, né? E acredito que vai ser muito gratificante e muito enriquecedor para todas as mulheres que participarem. Então, se você se sente à vontade, tem esse desejo também de fazer parte de algum grupo, né? Para também agregar, conhecer pessoas novas, aprender mais, então, será bem-vindas ao Somos. E o meu recado, a minha mensagem que eu deixo é que a gente nunca tenha vergonha de quem a gente é, de onde a gente veio, mas que a gente sempre busque ser melhor, né? Melhor profissional, melhor amiga, melhor esposa, melhor mãe, né? E que a gente nunca canse de buscar conhecimento, porque hoje, se eu sou o que sou, é por causa das pessoas que estiveram ao meu lado, que estão, que me ajudam, por causa do conhecimento que eu busquei, dos professores que eu tive. Então, conhecimento, boas amizades, né? Isso que a gente precisa na nossa vida. Então, muito, muito obrigado, Dani, por ter topado vir aqui bater esse papo comigo. Confesso que foi bem inspirador, sim. Eu ainda disse que eu ia me emocionar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você tenha inspirado muitas mulheres. Obrigada a todas que assistiram até aqui. E muito, muito, muito obrigada. Até o próximo.